Nessa apresentação, a gente vai observar como se faz o cálculo do ponto de equilíbrio da produção, levando-se em consideração o preço com lucro, ou seja, o preço está com lucro, mas se não vender uma determinada quantidade, não alcança resultado positivo no final da operação venda. Então, esse ponto de equilíbrio da quantidade produzida é para obter lucro, eu preciso ter uma quantidade mínima que vai cobrir os custos fixos e as despesas fixas, e a partir disso eu vou obter um resultado positivo. Observem aqui na fórmula, ponto de equilíbrio vai ser custo fixo total mais despesas totais, mais despesa fixa total, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, o custo fixo mais despesa total deu 300 mil, porque não tivemos despesa fixa. Esse é o valor só do custo fixo. A margem de contribuição unitária já está apurada, foi 150, então dividindo-se 300 mil por 150, encontra-se o ponto de equilíbrio da produção dos 2.000 unidades, ou seja, encontra-se a quantidade mínima que deve ser produzida e vendida, tem que ser toda vendida, para gerar uma receita que cobre os custos totais, que são os custos produtivos, e as despesas totais. Então, essa quantidade, neste caso aqui, corresponde a 2.000 unidades. Um grande abraço para todos. Olá pessoal, nesta apresentação nós vamos demonstrar o cálculo da receita total de forma mais objetiva. Tem várias formas de você apurar essa receita total. Pode ser calculando direto quantidade produzida e vendida, 3.000 unidades, vezes o preço de venda, 500. Isso daria 1.500.000 de receita total. Ou apurando a partir do custo produtivo total que está aqui, 900 mil, que é a soma de custo variável total 600 mil, mais custo fixo total 300 mil, dá um custo produtivo total de 900 mil. Esses 900 mil está aqui na receita total, na linhazinha de receita total, divide por 0,60, acha também 1.500.000 reais de receita total. 0,60 é o que falta para 100, porque temos 25 de imposto, mais 5 de comissão dá 30, com mais 10 de margem de lucro dá 40. 100 menos 40 sobra 60, que é 0,60, que se usa como divisor para a receita total. E aí, neste caso, a gente, a partir deste faturamento de 1.500.000 reais, nós teríamos um lucro de 10%, seria um lucro total de 150 mil reais. Vocês vão observar que no cálculo do ponto de equilíbrio, aqui é antes do ponto de equilíbrio, no cálculo do ponto de equilíbrio, a receita tem que ser menor do que 1.500.000 reais. Um grande abraço a todos. Olá pessoal, e esta é a última apresentação deste bloco. Nela a gente vai relembrar o cálculo da margem de contribuição. Lembrem-se que eu digo que a margem de contribuição ajuda a resolver uma série de questões, uma série de projeções, e ela é bastante fácil de ser apurada ou encontrada ou calculada, e vocês vão ver a forma bem direta de fazer este cálculo, utilizando os mesmos números que foram apresentados lá na apresentação 3, foram demonstrados na apresentação 3, que é o preço de venda de 500, e a partir desse preço de venda a gente deduz o custo variável por unidade. Aí na tela você já vê 500 menos 200, deduz os impostos, que dá 25% do preço de venda, dá 125, deduz a comissão, 5% do preço de venda, dá 25, e acha a margem de contribuição, 500 menos 200 menos 125 menos 25 igual a 150. Então, para a gente só facilitar o entendimento, você pega 100% do preço de venda, tira 40% do custo variável, tira mais 25% do custo fixo, tira 5%
25% dos impostos, 5% das comissões, sobram 30% do preço de venda. Desses 30%, você tira mais 20% do custo fixo, que está aqui na penúltima linha, que dá R$100, sobra exatamente 10% de lucro. 10% é o que sobra, ou seja, 100 menos 40 menos 25 menos 5 dá 30, 30 menos 20 dá 10. E aí você tem uma forma bem simples, bem fácil de relembrar de como calcular a margem de contribuição. Claro que aí a gente já está dando os valores, já está dando os preços, já está dando os custos, já está com os valores bem visíveis. Na sala, na aula, no dia a dia, a gente tem que aprender a fazer o preço de venda, mas lá nas planilhas, melhor, nas apresentações anteriores deste PowerPoint, vocês vão relembrar e isso fica fácil também. Um grande abraço para todos. Olá pessoal, aqui essa apresentação tem os dados da composição analítica do preço de venda. É claro que é uma composição bem resumida, com base na apresentação anterior, na apresentação número 3, que antecede esta. Aí você tem os componentes do preço de venda. Os componentes são os custos variáveis, os custos fixos, os impostos, as comissões e a margem de lucro. Isso aí é de uma maneira bem resumida. E tem a coluna de valores e a coluna do percentual sobre o preço de venda. Isso significa que o custo variável, que na primeira linha, no valor de 200, corresponde a 40% do preço de venda, 500. O custo fixo por unidade produzida, R$100, na segunda linha, corresponde a 20% do preço de venda. E aí você tem os impostos, já tinha sido definido, 25% do preço de venda, dá 25% vezes 500 dá 125. A comissão sobre venda, 5% vezes 500, também está aqui na linha mesmo, está explicando. 5% de 500 dá 25. E o lucro, que é 10% do preço de vendas. 10% vezes 500 dá 50. E aí você tem a soma disso, naturalmente tem que dar o total do preço de venda, R$500. Grande abraço para todos e não esqueçam de visualizar com clique no mouse, Enter ou Page Down no Page Up. Olá pessoal, aqui a gente nesta tela vai relembrar a fórmula para determinar o preço técnico de venda, aquele preço apurado com as informações da contabilidade, com as informações do sistema de custeio da empresa, com informações de diversas áreas da empresa. Esse é o preço técnico, aquele preço que a gente reconhece como o preço que serve de referência para a tomada de decisão, para utilizar um preço estratégico ou para aplicar um preço estratégico. Então, nessa forma, a gente vai usar aqui simbolicamente números redondos, valores redondos, custeio variável, R$200, custo fixo por unidade, R$100. Lembrando que aqui eu não coloquei o custo fixo total, porque esse custo fixo total eu teria que informar também uma quantidade, e aí vocês teriam que fazer a conta, dividir custo fixo total pela quantidade, não muda nada. Aqui só vai variar agora qual seria a quantidade. Então, a comissão sobre vendas, os impostos sobre vendas de 25%, a comissão de 5%, a margem de lucro sobre vendas de 10%. Eu estou colocando margem de lucro sempre 10%, não é que essa seja a aplicável às empresas. Aliás, isso aí é um dado muito secreto das empresas. Cada empresa utiliza a sua margem e essa margem é muito variável. Então eu coloco 10% para ficar fácil de fazer a conta de conferência, porque você pegando o preço de venda, depois que você apura o resultado de preço de venda, menos custo variável, menos despesas variáveis, que você acha o valor do lucro, tem que corresponder a 10% do preço de venda, que é uma conta fácil de fazer. E aí vocês têm aqui embaixo a formulazinha que está entre parênteses, que é a soma do custo variável de 200 mais a soma do custo fixo 100, que esses são aqueles valores que naquela equação que a gente coloca no quadro é preço de venda igual, bota um tracinho em cima valores, seria 200 mais 100, e embaixo 1 menos
0,40. Um é 100%, 0,40 é 40%. Esses 40% é a soma de 25% dos impostos, mais 5% da comissão de vendas, mais 10% da margem de lucro. Observe, 25 mais 5, 30, mais 10, 40. Então aí pode ser feito também de forma direta. 300 sobre 0,60. Por que 0,60? 40 para 100, 0,60. E aqui embaixo tem preço de venda, 300 dividido por 0,60 igual a 500. 500 reais seria o preço de venda na hipótese deste produto com estas informações. Não esqueçam de botar para visualização ou Enter, ou clicando no mouse, ou Page Down ou Page Up. Um grande abraço para todos. Olá pessoal, nessa apresentação eu vou mostrar a sequência lógica da apuração do preço técnico. Lembre-se que o preço técnico é aquele que a gente desenvolveu em sala, que apresentou no quadro as simulações. Então aqui a gente também vai utilizar simulações bem simplistas, números bem fáceis de entender, e vocês vão revisar este assunto, formação de preço e venda. Inclusive eu coloquei fórmula, coloquei cálculos da equação do preço de venda. Observem aí na sequência a apuração do custo variável, a apuração do custo fixo por unidade produzida, definição dos percentuais ou das porcentagens das despesas variáveis aplicáveis ao preço de venda. As despesas variáveis são, por exemplo, comissão de vendas, impostos sobre vendas, taxas financeiras sobre vendas, aquelas taxas bancárias ou despesas bancárias, e a partir daí se define um percentual de lucro para o preço de venda, que também pode ser um valor, mas de maneira em geral, de um modo em geral, a gente utiliza uma taxa, a taxa definida como margem de lucro, 10%, 15%, 20%, dependendo da empresa e da atividade que ela exerça. Um grande abraço a todos. Olá pessoal, este é o demonstrativo do ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro é a quantidade total produzida de 3.000 unidades vezes o preço de venda sem lucro. O preço de venda sem lucro saiu de R$ 500 para R$ 428,57. Isto gerou uma receita total de R$ 1.285.714,29, e a partir deste 1 milhão a gente abate aqui o custo variável total, R$ 600 mil, o custo fixo total, R$ 300 mil, os impostos totais sobre a receita, 25% de 1.285.714, deu 321.428,57, e 5% de comissão em cima de 1.285.714, que deu R$ 64.285,72. Então, esta conta gera um resultado nulo, ou seja, um ponto de equilíbrio, nem lucro nem prejuízo. Isto considerando que o que foi modificado neste caso do ponto de equilíbrio financeiro foi o preço de venda. Desceu de 500 para 428,57. A quantidade produzida e vendida seria a mesma, 3.000 unidades, gerando uma receita menor do que 1,5 milhão. Nós vimos que a receita normal da operação de vendas sem ponto de equilíbrio seriam 3.000 unidades vezes R$ 500, daria R$ 1.500.000. Então, no ponto de equilíbrio financeiro, essa receita baixou para R$ 1.285.714,29. Então, a gente viu aí duas formas de apurar o ponto de equilíbrio financeiro. Lembrando que essas opções são estratégicas. Qual é a quantidade mínima que eu devo produzir e vender para não ter prejuízo? Isso foi lá no ponto de equilíbrio da produção, a gente viu que foram 2.000 unidades. E no ponto de equilíbrio financeiro, qual é o menor preço que eu posso produzir e vender as mesmas quantidades, no caso 3.000 unidades, e não ter lucro nem prejuízo. Neste caso aqui, o menor preço de venda foi 428,57. E aí a gente vê que
o ponto de equilíbrio realmente, sempre que se falar em ponto de equilíbrio, o resultado apurado tem que ser zero, sem levar em consideração eventuais resíduos de conta por decimais, mas é zero ou próximo de zero. Um grande abraço a todos. Olá pessoal, nesta apresentação em PowerPoint vamos recapitular a forma de calcular o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro é preço mínimo de venda que não dá lucro nem prejuízo, ou seja, o menor preço que pode ser vendido um determinado produto, sendo vendida todas as quantidades produzidas, que esse preço não gera lucro nem prejuízo. Este é o ponto de equilíbrio financeiro. O outro ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio da quantidade. Menor quantidade que não dá lucro nem prejuízo. Para calcular o ponto de equilíbrio financeiro é bastante simples. A gente usa o mesmo cálculo do preço de venda, só que na margem de lucro, como vocês observam aqui, a margem de lucro passa a ser zero. Então é zero de margem de lucro. E aí refaz o cálculo utilizando a mesma fórmula. Nesta apresentação aqui, usei a partir da receita total, ou melhor, a partir do custo variável total, custo fixo total e custo produtivo total. Dividindo por 0,70, que vai achar a receita total, pego essa receita total, aqui 900 por 0,70 dá uma receita de 1.275.714,29, divido pela quantidade produzida e vendida lá em cima, 1.285.714 dividido por 3.000 unidades, acha o preço de venda por unidade, que é o preço mínimo de venda ou preço do ponto de equilíbrio financeiro. Então, o preço que era 500, o preço com lucro, tirando a margem de lucro de 10%, claro que não seria 450, porque refaz o cálculo, então sai de 500 para R$ 428,57. Então, no demonstrativo desse resultado, vocês vão ver que com a receita de 1.285.714,29, que corresponde a 3.000 unidades vezes o preço de venda de 428,57, isto vai gerar zero de lucro, ou melhor, vai ser o ponto de equilíbrio inteiro, que é também a receita mínima ou preço mínimo de venda. Um grande abraço a todos. Olá pessoal, conforme eu havia prometido, eu vou apresentar a vocês algumas telas em PowerPoint, algumas apresentações com informações sobre preço de venda, margem de contribuição, demonstração ou demonstrativo analítico da margem de contribuição, demonstrativo da composição do preço de venda, e isso vai ajudar no conteúdo da primeira unidade para quem ainda tiver tempo e quiser dar uma repassada. Lembrem-se de, se possível, clicar no microfone, que está no finalzinho da apresentação, para ouvir a gravação do som, mas necessariamente não precisaria ouvir o som. E também para avançar ou para a apresentação, vocês podem ou dar Enter, ou Page Down, ou clicar com o mouse. A apresentação pode ser feita também com a concha e vocês vão ter uma boa visibilidade. Um grande abraço para todos. Olá pessoal, este é o demonstrativo do ponto de equilíbrio da produção ou da quantidade produzida, e ele é calculado, ele é apurado utilizando-se a quantidade mínima que deve ser produzida e vendida para não gerar lucro nem prejuízo. Neste caso, a gente apurou esse ponto de equilíbrio e aí a quantidade foi 2.000 unidades, multiplica-se pelo preço de venda, acha uma receita de 1 milhão. Dessa receita abate-se o custo variável total, 2.000 vezes 200, o custo fixo total que não muda, continua 300 mil, impostos
sobre receita total, 25% de 1 milhão, lá de cima, e comissão sobre receita total, 5% de 1 milhão, e essa conta resulta em zero de resultado, ou gera zero de resultado. Então não tem lucro e não tem prejuízo. Este é o ponto de equilíbrio da produção, ou seja, qual a quantidade mínima que deve ser produzida e vendida pelo preço original, que no caso aí é 500, para não se ter lucro nem prejuízo. Ponto de equilíbrio da quantidade ou da produção. Um grande abraço a todos.